A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 17 e versículo de número 28, que diz assim: Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-lhe a ira contra Davi e disse: Por que desceste aqui, e a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: Que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Aqui nós vamos observar que Eliabe, ele se enfurece com Davi. E ele começa a querer desprezar Davi. E quantas pessoas, irmãos, ao ver que Deus tem algo grande na nossa vida, ao ver que Deus vai fazer algo grande na nossa história, começa a desprezar a nossa vida, começa a nos distratar. Talvez você está passando por isso. Tem pessoas que te perseguem, tem pessoas que te distratam, te maltratam e você não entende por quê. Você chega em lugares, tem gente que sai, tem gente que começa a falar coisas que não sabe de você e isso te abate, e isso te entristece. Mas o Senhor te trouxe aqui para te dizer que isso também aconteceu com Davi. O próprio irmão dele começou a dizer, aleluia, que Davi era presunçoso. O próprio irmão de Davi ficou irado contra ele. Quantas pessoas estão se irando contra você? É contra você mesmo. Aleluia, porque você carrega grandes projetos. Porque eles sabem que Deus vai cumprir a boa palavra na tua vida. Porque eles sabem que hoje você tem uma promessa, mas daqui a pouco você vai ter algo concluído na tua vida, um grande milagre, uma grande vitória. E os irmãos de Davi sabiam que era questão de tempo para Deus o colocar no trono. E tem gente que sabe, e decanta, que é questão de tempo para Deus te honrar, que é questão de tempo para Deus te colocar em posições elevadas que Ele te prometeu. É por isso que essas pessoas tentam te desprezar, tentam entristecer o teu coração para que você desista do propósito. Mas hoje você vai fazer como Davi. Você não vai olhar para as críticas, você não vai olhar para os apontamentos, mas você vai continuar olhando para o seu alvo. Sabe o que foi que Davi fez? Davi desviou dele, como diz aqui, aleluia, no versículo de número 30, desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Davi não ficou ali dando importância às críticas do seu irmão, até porque Davi sabia que ele não era presunçoso. As pessoas podem falar o que elas quiserem de você, mas quem tem que saber quem é você em Cristo é você, rabaiasto e decanta. É você que tem que saber, aleluia, quem é você em Deus. Você não pode deixar as pessoas ditarem. Você não pode deixar as pessoas rabaiasto, decanta, lamanchurabaia. Você não pode deixar as pessoas falarem de você aquilo que você sabe que não é verdade. Se elas falarem, você não pode se importar com isso. Você tem que deixar pra lá, você tem que viver sua vida e não ficar alimentando a sua mente e não ficar alimentando os teus ouvidos, aleluia, com palavras contrárias de pessoas que não entendem o que Deus tem contigo. Porque tem gente, irmãos, que além de não entender, não aceita. Era o caso dos irmãos de Davi. Você pensa que os irmãos de Davi aceitavam, aleluia, o que Deus tinha com ele? Rabaiasto decanta. Tem pessoas que não aceitam o que Deus tem com você. Tem pessoas que não suportam ver o teu crescimento. Mas declare comigo, eu não vou desistir por causa das críticas. Eu não vou desistir por causa das críticas. Davi sabia, aleluia, que ele não era presunçoso. Davi sabia que ele não queria tomar nada de ninguém, que ele não queria ser melhor que ninguém. Foi Deus que o havia escolhido. Foi Deus que havia enviado Samuel até a casa de Jessé, aleluia. E na nossa vida não é diferente. Deus nos escolhe para algo grande. E quando Deus diz que vai fazer, Ele faz, pode passar o tempo. E tem pessoas que não aceitam isso, tem pessoas que realmente ficam ali, tentando paralisar o projeto, tentando fazer você desistir, tentando fazer você retroceder, tentando fazer você parar, criticando você para que você se abata a ponto de não querer mais esse projeto. É por isso que você não pode viver o que as pessoas falam de você. É por isso que você não pode viver daquilo que elas falam, daquilo que elas estão criticando, porque elas não sabem do teu particular. Elas não sabem do que você fez para o Senhor, do que você tem renunciado para viver o que você está vivendo. As pessoas, irmãos, elas só enxergam o resultado, mas elas não sabem do processo e elas não precisam saber, aleluia. Enquanto Eliabe estava menosprezando as poucas ovelhas de Davi, Deus estava usando aquelas ovelhas poucas, como ele mesmo disse aqui, para preparar Davi.
Tem gente olhando pro teu pouco hoje, te menosprezando, dizendo, diz que vai chegar em tal lugar, diz que vai ser grande, diz que vai fazer e vai acontecer, diz que Deus vai abençoar, só que tá olhando pro teu pouco e está menosprezando, como Eliabe fez com Davi. Você vai observar que ele foi realmente tentando afligir e ferir Davi, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas, desprezando Davi. Mas Davi não deu importância às críticas de Eliabe. Deus te trouxe aqui para te falar. Não dê importância às críticas de Eliabe. Não dê importância às críticas de pessoas que não compreendem o que Deus tem com você e ainda te criticam, aleluia, porque elas não querem ver você tomando posse da honra que Deus te prometeu. Porque Deus havia feito uma promessa a Davi, um óleo havia descido sobre a cabeça de Davi. Então não eram os irmãos de Davi que iam atrapalhar isso acontecer. Porque Deus havia lançado a palavra. Entenda uma coisa, todas as vezes que Deus lança sobre nós uma palavra, ninguém pode impedir essa palavra de acontecer. Só nós mesmos com as nossas atitudes. E se a gente dá ouvidos a pessoas que não devem, Davi aqui nos ensina algo. E a gente tem que aprender isso. Não dá ouvidos às críticas, mas continuar seguindo. Quem em Deus tem algo grande na terra não pode ficar dando ouvido a críticas. Quem Deus chama para uma grande obra, quem Deus chama para algo grande, não pode ficar dando ouvido às críticas. Tem pessoas que olham para você e dizem, você nunca vai chegar naquela faculdade, você nunca vai passar. Você nunca vai ser uma pessoa, aleluia, de valor, uma pessoa honrada. Você nunca vai conseguir um esposo, um casamento. E Deus está dizendo, quem disse isso? Se é o ser humano que está falando, você pode descartar, porque eu já liberei sobre ti uma palavra e você sabe do que Deus fala. Você não tem que crer nas palavras contrárias, aleluia. Que o inimigo está usando pessoas para falar, mas você tem que crer na palavra que Deus liberou sobre você. Você sabe quem é que tem que ter convicção do que Deus tem contigo? É você. Glória ao nome de Jesus. É você que tem que ter a certeza. É você que tem que saber o que Deus tem com você. Davi sabia o que Deus tinha com ele. Isso bastava. Eliabe podia falar das poucas ovelhas, Eliabe podia chamar ele de presunçoso, Eliabe podia falar o que Eliabe quisesse, mas Davi sabia do que Deus tinha com ele. E é isso que faz com que muitos ministérios, irmãos, cresçam e venham evoluir. Com que muitas pessoas em Deus cresçam. Sabe o que é? É não dar ouvido às críticas. É não dar ouvido aos apontamentos. Imagine Jesus, que veio à terra perfeito. 100% homem, 100% Deus, mas era perfeito. Não houve pecado nele. E mesmo assim, muitos o perseguiam. Imagine se Jesus parasse por causa dos escribas, por causa dos fariseus, por causa dos principais sacerdotes. Imagine se Jesus parasse por causa deles. Jesus não concluiria a sua missão. Você tem que entender uma coisa, você tem uma missão nessa terra. E a sua missão na terra não é ficar ouvindo críticas de A, de B e de C. Não é ficar ouvindo críticas de pessoas que não compreendem o que Deus tem com você. Se eles não compreendem, o problema deles. Eles não têm que compreender nada, quem tem que compreender é você. Deus falou, foi com você, aleluia. É você que tem que viver o que Deus tem contigo, aleluia. Então pare de se importar com as críticas. Então pare a partir de hoje de se importar com os apontamentos. Faça como Davi. Davi não se importou, Davi não se abateu porque o seu irmão estava ali falando, ou porque os seus irmãos não compreendiam o que Deus tinha com ele. Não. Davi continuou seguindo. Davi sabia o que Deus tinha com ele. E é isso que falta em você, saber o que Deus tem contigo. No dia que você souber quem é Deus na sua vida, no dia que você souber se você é servo de Deus verdadeiramente, ninguém mais te abate. Porque tem pessoas aqui que sabem que são servos de Deus verdadeiros, sabem que tem andado, realmente na posição do Senhor, que você tem feito a vontade de Deus, mas você fica ouvindo algumas críticas, alguns apontamentos, e isso te abate. E você diz assim, ai meu Deus, como eu queria mostrar pra fulana que eu sou diferente. E Deus está dizendo, não, você não tem que mostrar pra fulana. Você tem que viver para Cristo. É Cristo que tem que saber que você é diferente. Não são os críticos, porque os críticos, irmãos, eles terão sempre o que falar. Mas Jesus não. Quando a gente faz algo para Jesus, quando a gente agrada o coração de Jesus, Ele nos recompensa e é Ele que tem que saber. É Ele que tem que saber qual é a nossa conduta na terra. É Ele que tem que saber quem somos nós, aleluia. Não somente diante dos homens, mas diante dEle primeiramente. Você tem que ser firme, constante e fiel ao Senhor. Porque foi Ele que te chamou. É Ele que tem uma grande obra contigo. É Ele que vai fazer o sobrenatural na sua vida. Então, em nome de Jesus, pare de se importar com os apontamentos. Pare de se importar com as críticas. Pare de se importar com as palavras contrárias, pois Deus te chamou e Ele é contigo. Pois quando o Senhor nos chama, quando o Senhor, aleluia, tem algo na nossa vida, Ele garante. Mas nós não podemos parar. Quando Deus tem algo grande, sempre vai ter grandes perseguições. Mas você não pode parar por isso.
Deixe quem quiser pensar, deixe quem quiser achar, deixe quem quiser falar o que quiser de você. O que importa é que Deus sabe o que tem contigo e você tem que ter a partir de hoje a certeza e a convicção do que Deus tem com você. A partir do momento que você tiver uma certeza no seu coração, a partir do momento que você tiver uma convicção no seu coração, não haverá ninguém, guarde isso no seu coração, não haverá ninguém que possa tomar o que Deus tem com você. Davi sentou no trono, Davi virou rei de Israel. Você sabe por quê? Porque Davi não parou por causa das críticas. Porque Davi não se abalou porque estavam criticando ele, dizendo que ele não chegaria a lugar nenhum e até mesmo apontando as poucas ovelhas que ele estava, que ele tomava conta. Não. Davi sabia que aquilo ali era uma preparação. Entenda, você pode hoje estar cuidando de poucas ovelhas, você pode ter algo pouco hoje na tua vida, algo pequeno, algo restrito, mas o Senhor diz pra você, com esse pouco aí, é com esse pinguinho aí que ninguém nem contempla, que ninguém nem vê, aleluia, que o Senhor faz o sobrenatural na sua vida. Então a partir de hoje, já comece a agradecer, pois Deus é contigo, foi Ele quem te chamou e você não vai deixar de viver os sonhos, os planos, os projetos de Deus por causa de críticas de pessoas que não entendem. Deus tem algo grande para fazer na sua vida e você vai viver essa grande promessa. Faça como Davi, não se importe, dê ouvidos às coisas que alimentam a tua alma, dê ouvidos às coisas que alegram o teu coração, que traz esperança para você, e comece a fazer esse de surdo para algumas pessoas que não merecem que você escute os comentários que elas fazem para te afligir. Se você crer nessa palavra, declare amém, que Deus te abençoe.